Salve nação, e o quebra-pau no Corinthians, hein? Teve treta feia entre torcedor e dirigente na votação do impeachment, que pode acabar resultando na saída do presidente e do atacante Memphis Depay. Que era um bando de trairagem, que estão se juntando, já montando diretoria, oferecendo cargo para conselheiro. Se o presidente Augusto Melo for empichado, se todo mundo sair, essa gestão que contratou o Memphis, ele vai embora. Bora lá então começar a entender mais sobre tudo isso, quando a diretoria corintiana pode sofrer o impeachment essa semana, após reunião no conselho, que deu uma baita treta com a torcida que correu atrás de dirigente. Bora ver. De manhã, o senhor teme ser afastado na votação? O senhor conversou com conselheiros nesse tempo? Falando um pouquinho dessa votação já. Eu falo isso em toda... Deus me colocou, porque Deus me tira, cara. Eu tenho um propósito de vida. Eu estou aqui por um propósito. Nunca um presidente teve coragem de fazer o que nós estamos fazendo. Pegamos o Corinthians numa situação complicada, reformulamos tudo, em tão pouco tempo, um planejamento maravilhoso, que vocês estão vendo, e a tendência é melhorar cada vez mais. Eu penso em impeachment. Se eu tiver que ir embora, eu vou embora por cuidar da minha família, mas eu não vou embora. Primeiro porque existe um propósito aqui. Segundo, nós vamos lutar até o final para ficar e para manter o Corinthians nessa situação. Porque se essas pessoas que estão tentando dar um golpe, que elas não têm capacidade de vencer uma eleição lá dentro, então para elas é mais fácil, um grupinho ali de 3 pessoas que a gente sabe quem são, já estão montando até a diretoria, para eles é muito fácil eles se juntarem ali e vamos dar um golpe, tirar o presidente para a gente sentar na cadeira e depois tentar num tampão. Para eles é simples isso. Mas não vão conseguir fazer isso, sabe por quê? Porque o Corinthians é muito grande, a gente tem todo o clube social, mais de 90% nos apoiando, nós temos mais de 90% da torcida no geral nos apoiando, porque ela sabe o projeto que a gente está fazendo, ela sabe o tanto que estamos trabalhando para tirar o Corinthians dessa situação. E essas pessoas simplesmente querem dar um golpe. Qual é a necessidade de tão rápido querer fazer essas eleições, querer chamar o conselho para julgar isso, sendo que esse processo, quando se jogou para a ética, que é o órgão competente para cuidar disso, a própria ética falou, não tem embasamento, não tem legitimidade, não tem nenhuma prova, nunca se foi citado nada. Por que eles querem tão rápido julgar uma coisa que não tem necessidade? Aí eles querem o quê? Daqui 2 meses? Digamos que eles me empicham amanhã. Presidente, em caso de impeachment, o que o torcedor do Corinthians, o que você projeta do futuro do Corinthians para a temporada? Colapso total, amigo. Colapso total. Primeiro que esses caras que vão entrar não têm credibilidade para fazer o que a gente está fazendo aqui. Hoje existe um planejamento, coisa que eu nunca vi no Corinthians há 40 e poucos anos que eu estou aqui dentro. Colapso total, cara. Esses caras vão acabar com o planejamento que a gente vem fazendo, sofremos um ano todo, hoje o Corinthians está começando a entrar num trilho, esses caras querem quebrar isso. Por que eles querem quebrar isso? Porque não são corintianos, porque querem o poder. Esses caras não são corintianos, esses caras querem o poder, simples. A gente não quer o poder, eu sou corintiano raiz, sou corintiano, é minha vida, eu quero trabalhar pro Corinthians. Só que, cara, já não dá mais, já encheu já, cara, a gente não consegue trabalhar, cara. Esses caras, ao invés de trabalharem pro Corinthians, eles ficam trabalhando contra o Corinthians. Esses caras tá na hora deles ficar quieto na casa deles e esperar daqui 2 anos de eleição. Se eles são tão capacitados assim, se candidato e vence a eleição assim como é vencido democraticamente. Porque nunca eles vão conseguir vencer a eleição, porque esses caras não têm capacidade para administrar o Corinthians. E não estou falando da antiga, não, estou falando de um atual grupinho que está se juntando, que é um bando de trairagem, que estão se juntando, já montando diretoria, oferecendo cargo para conselheiro não votarem na gente. Quem são esses caras? Vocês vão saber já. E não parou por aí não, a crise financeira do Corinthians pode ter impeachment do presidente e saída de Memphis Depay. Pessoal, eu quero trazer aqui bastidores muito importantes sobre essa questão do impeachment, do pedido de impeachment do presidente Augusto Melo do Corinthians. Ele já se pronunciou nas redes sociais, mas eu quero trazer uma apuração com pessoas da atual gestão do Corinthians em relação a esse tema. Primeiro que a atual gestão entende que essa é uma manobra política, esse pedido de impeachment do presidente Augusto Melo é uma manobra política porque o presidente Augusto Melo não é favorável à saída do Fred Luz, CEO do Corinthians. A atual gestão entende que ele faz um bom trabalho e isso incomoda muita gente da oposição. Augusto Melo não quer a saída do Fred Luz, por isso foi feito o pedido de impeachment, né, através do Romeu Tuma. Então, assim, essa é uma situação. A segunda situação é que se o presidente Augusto Melo sair, né, for empichado, cai todo mundo, sai Fabinho Soldado, sai a atual gestão inteira. E aí viriam novas figuras, inclusive um novo executivo, um novo diretor de futebol,
Muita gente fala que seria a Fran Papaiordano, que é uma figura conhecida na política do Corinthians. E isso, o que causaria isso? Se saísse todo mundo e viesse uma nova diretoria? Para mim, o mais importante, aí é que tá. Memphis Depay. Memphis está preocupado e Memphis ficou sabendo dessa notícia, dessa possibilidade de impeachment do Augusto Melo. Memphis disse o seguinte, que se o Corinthians, se a atual gestão sair, se Fabinho Soldado sair, se o presidente Augusto Melo for empichado, se todo mundo sair, essa gestão que contratou o Memphis, ele vai embora. Ele falou que trabalha com pessoas que o contrataram e que são da confiança dele. Então o Memphis está muito preocupado e quis entender o cenário. Fabinho Soldado, inclusive, teve que ligar para acalmar o Memphis e explicar toda a situação para ele. Memphis é um cara que está totalmente adaptado no Brasil, totalmente adaptado no Corinthians, gostando do Corinthians, e a torcida, não preciso nem dizer o quanto ele está sendo importante. Então o Memphis ficou sabendo dessa notícia e ficou enlouquecido, falou: o que está acontecendo? Não trabalho com outras pessoas, se o presidente Augusto Melo sair, eu vou embora. Então essa é uma situação que está acontecendo agora no Corinthians, né, que a atual gestão está tendo que contornar. E várias reuniões estão acontecendo no Parque São Jorge. E o presidente Augusto Melo, inclusive, já soltou um texto no Instagram dele. E aí, nação, e essa baita crise financeira e também nos bastidores da diretoria e do Conselho Corintiano que vem vivendo o Clube Paulista, hein? Bora botar fogo nessa discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários. As coisas do Corinthians estão cada vez mais conturbadas. O Nação Clubista trouxe a matéria do Fantástico no último domingo, que falou um pouco mais sobre a patrocinadora, que tinha lá indícios de laranja e corrupção no próprio agendamento ali, na comissão dessas pessoas que arrumaram essa casa de aposta para a equipe do Corinthians. Então, realmente, é uma situação que vive o Corinthians muito complicada, né? Eu, na minha visão, acho que essa diretoria que entrou aí, os caras estão completamente perdidos. E de verdade mesmo. O próprio Andrés falou, né, que se o presidente Augusto Melo assumisse, ia ser um verdadeiro caos. Não que o Andrés seja um exemplo de administração, pelo contrário, né? Se hoje o Corinthians está numa situação difícil como essa e está tendo que pagar muita dívida, principalmente do seu estádio, muito deve-se ao senhor Andrés Sanches. Agora, que o Augusto Melo muitas vezes parece que não tem ideia do que está fazendo no Corinthians, isso vale muito a gente destacar. Parece muito com o roteiro das equipes que caíram, né? O Botafogo era assim, mal administrado. O Cruzeiro também, em 2019, teve até matéria no Fantástico também, no ano do rebaixamento, e o próprio Santos. Eu acho que essas equipes têm algo em comum. A má administração e o resultado desses bastidores, dessa guerra entre a diretoria atual e oposição, fizeram com que a equipe caísse. O Corinthians tem que tomar muito cuidado. Uma equipe que arrecada muito, mas gasta mais do que arrecada. E você, o que pensa? Quero muito saber qual a tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, dê essa moral pra gente, inscreva-se no nosso canal. Muita gente passa por aqui, a gente agradece pela audiência, mas poucos inscritos. Seja um inscrito do Nação Clubista, assim você nos ajuda aqui no canal. E não esquece de deixar bastante like no vídeo também, hein? Valeu, até a próxima!